achar tempo para empreender se eu tenho filhos pequenos? Seja bem-vinda ao nosso encontro ao vivo de hoje, onde nós vamos falar desse assunto. Eu sou Laís Vieira, sou mentora de mães e o meu trabalho aqui é te ajudar a encontrar uma nova profissão onde vai ser possível para você trabalhar 4 horas por dia, com liberdade, com propósito, sem que você tenha que escolher se dividir entre ser uma mãe presente ou uma profissional realizada. Laís, mas como que isso é possível? Isso é possível transformando o seu conhecimento em uma mentoria online, um programa de acompanhamento online, onde você vai construir a sua carreira no digital, fazendo aquilo que você já sabe fazer, né? E compartilhando esse conhecimento, conteúdo que você já tem, o conhecimento que você já tem para outras pessoas aqui na internet, tá? E um dos maiores desafios que nós encontramos nesse caminhar, né, na carreira no digital, você empreender no digital, é você organizar o seu tempo, né, Laís? Como ter tempo, como dar conta daquilo que eu preciso com crianças pequenas por perto. Então é disso que nós vamos falar hoje. Eu quero te dar as boas-vindas. Vou aproveitar também para fixar aqui o tema da nossa aula, para quem estiver passando por aqui, saber do que nós estamos falando. Só um minutinho que eu acabei esquecendo de deixar isso aqui pronto, gente. Só um segundo. Como encontrar tempo para empreender com filhos pequenos. Eu gosto de deixar aqui fixado porque é ruim demais quando a gente está acompanhando o conteúdo e não chega às vezes na metade do conteúdo e não sabe do que nós estamos falando, né? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Que nós trouxemos esse conteúdo aqui por demanda de vocês, tá? Então, quem está acompanhando ao vivo, quem está vendo a gravação, esse conteúdo veio lá das nossas caixinhas, por isso que é importante você deixar suas perguntas, suas caixinhas, porque pode se transformar aqui em um conteúdo ao vivo, em uma aula completa que vai te ajudar nesse passo a passo. Gabi passando por aqui, seja bem-vinda, Gabi, bom te ver. Então, meninas, por onde nós vamos começar, né? O que a gente vai olhar primeiro em relação a achar tempo na nossa rotina, na nossa organização, ou se você não tem, começar a se organizar para que você possa empreender com seus filhos por perto. Afinal de contas, eles são a nossa maior motivação, não é verdade? Você começou a empreender como mãe, possivelmente porque você queria criar essa conexão com seus filhos, né? Ser mais presente, viver o crescimento deles. Só que quem disse que ia ser fácil? Quem disse que ia ser tão simples assim? Então, hoje nós vamos responder sobre esse desafio da nossa organização, do nosso tempo. E eu separei aqui um roteiro para não me perder. Estou muito animada para o nosso encontro de hoje, porque o que nós vamos trazer aqui é conhecimento. E conhecimento liberta a gente, não é verdade? Conhecimento liberta a gente de você ficar quebrando a cabeça, de você ficar perdida, de você não saber a direção certa, né? O que fazer, como caminhar para você ter os resultados que você deseja. Então, eu quero dividir esse conhecimento com você para que você possa ir mais longe do que você imagina, tá bom? Então, meninas, a pergunta que eu respondi, né, que eu recebi, na verdade, que nós vamos responder aqui hoje. Estou empreendendo, né, ou talvez você está buscando aí empreender para ficar mais perto dos meus filhos, mas a minha rotina entre maternidade e trabalho é um caos e eu não consigo achar tempo. Isso acontece aí com vocês também? Acontece comigo, desafios diários relacionados a essa organização, né? Então, vamos colocar algumas perguntas. Você já considerou ou chegou no final de um dia pensando o seguinte: nossa, eu queria que o meu dia tivesse 48 horas para eu poder dar conta de tudo aqui que eu preciso? Ou outra coisa também que às vezes passa pela nossa cabeça: hoje eu precisava de ser 2. Hoje eu precisava de ser 3. Precisava de 3 de mim para dar conta de tudo aquilo que eu preciso. Isso já passou pela sua cabeça? Já passou pela sua cabeça, né? A possibilidade de você ter aí um monte de versões de si mesma para você conduzir tudo que você precisa conduzir. Então, isso mostra para nós aqui sinais, né? De que nós estamos precisando de quê? De organização no nosso tempo, para a gente poder dar conta do nosso negócio e da nossa família também, né? Então, como fazer tudo isso?
Como conduzir tudo isso? Hoje eu vou ajudar você a encontrar as respostas, principalmente quando vem essa conversa interior, né? Geralmente no final do dia, no final do mês, no final do ano, quando você olha e fala assim, eu estou tão cansada, eu vejo que eu me envolvo com tantas coisas e eu tenho tantas preocupações, tantos compromissos, mas eu não estou vendo a realização, eu não estou vendo a concretude, eu não estou vendo resultado de todo esse movimento, né, de todo esse cansaço, dessa estafa que eu tenho. Por que eu faço tanta coisa e não estou vendo resultado? Né? Por que eu me ocupo tanto, mas não estou vendo benefício disso? Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui hoje. Como superar esse obstáculo de você achar tempo para você empreender, para você trabalhar no seu negócio com crianças por perto, né? E crianças por perto que eu quero ainda destacar aqui é criança pequena, né? Criança pequena. Porque os maiores você ainda consegue, precisam de atenção também, mas você ainda consegue conversar, explicar, falar um momento que você está envolvida com alguma atividade, que você está ocupada. Agora, os pequenininhos, como que faz? Né? Não sei qual a idade dos seus filhos. Os meus aqui, que são 3, tem a Manu, que fez 8 anos agora, o Theo, de 4 anos, e o Isaac, de 10 meses. Os meninos maiores ficam na escola, né? Passam um tempo fora quando estão na escola. Agora, o pequenininho, o bebezinho, me demanda o tempo inteiro, porque é um bebê. E mesmo os filhos que não estão integralmente na escola, que não estão manhã e tarde nas atividades escolares, né, que estão perto de você, estão aí com você todo o tempo, eles também vê a mamãe, né, ali em casa, vê o pai ali em casa, se você trabalha de casa, e imagina o quê? Que você está sempre disponível. Outro dia eu recebi uma pergunta aqui de uma mãe que ela me dizia assim, Laíse, eu trabalho com o celular. Como mostrar para minha filha, né, que estando no celular, na verdade, eu não estou divertindo, né? Porque para ela, a tela, o celular é o momento que ela ali se distrai, que ela vê um desenho, que ela, né, faz alguma coisa. E ela pensa o mesmo de mim. Então, como mostrar que eu estou trabalhando, né, não é uma diversão, e fazer com que a criança entenda isso, né, respeite esse momento. Era a pergunta que essa mãe trouxe para mim. É o seu desafio também? Você sente em algum momento que as crianças te interrompem ou você já se viu, né, já foi surpreendida pelos seus filhos, a sua criança falando para você, né, que você não está dando atenção, que você não está dando tempo, que você trabalha demais, que você não fica com ele, né, que você está no celular trabalhando, coisas do tipo. Isso já aconteceu aqui, né? Então, por onde a gente vai começar para resolver essa situação? Começar a resolver essa situação para que você tenha tempo adequado para aquilo que é necessário, tanto para você ser a mãe presente que você sonha, quanto para você cuidar do seu trabalho. Como superar esse obstáculo? A primeira coisa, gente, que eu comecei a falar lá nos stories mais cedo, quando estava divulgando sobre a nossa aula de hoje, é o desafio de a gente investir no nosso autoconhecimento. E autoconhecimento em 3 aspectos eu quero destacar aqui para vocês hoje. O que você conhece, o que você sabe, com clareza mesmo, não é saber superficialmente, sobre si mesma, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, de maneira pontual, específica, e sobre a sua maternidade. Laís, o que quer dizer essa pergunta? Quero dizer o seguinte, quais são as suas prioridades em cada uma dessas áreas? Porque nós vamos ter tarefas infinitas a perder de vista, porque parece que nunca acaba, não é? Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, as nossas tarefas, elas nunca parecem ter fim. Mas quais são, no meio de todas essas demandas que chegam para mim, no meio de todas as urgências, todas as coisas que eu preciso responder, quais são as prioridades na maternidade, no seu negócio que você está empreendendo, e quanto a você mesma, você é a pessoa que conduz tudo isso, então você precisa também estar nessa pauta, estar nessa agenda. Você já se fez esse tipo de pergunta? Estou trazendo isso para você porque eu tenho certeza que talvez você não tenha colocado isso diante dos seus olhos, né? Para entender o que é prioritário
não só de uma maneira geral, como um todo, né? Olhando para a sua maternidade, olhando para o seu trabalho, olhando para você, como no dia a dia, né? Nas demandas do dia a dia. Amanhã, novo dia, quais são as prioridades em relação ao cuidado do meu filho, em relação ao cuidado de mim mesma, em relação ao cuidado do meu negócio. Isso pontualmente e de maneira geral. Porque se você não tem essa clareza, se você não está observando isso constantemente, e não é assim, não é fazer esse tipo de pergunta uma vez e resolver ou não. É uma vigilância, é uma atenção constante. O que é prioritário? Eu estou trabalhando naquilo que é prioritário? Eu estou tendo clareza daquilo que é prioritário? Porque do contrário, qual é a maneira que a gente age? Né? No automático. Você se torna uma tarefeira, uma fazedora de coisas, se é que essa palavra existe, né? Você vai lá, levanta e faz uma tarefa atrás da outra, e da outra, e da outra, e da outra, e você se ocupa o tempo todo sem se dar conta do que você está realmente fazendo. E aí está a razão da gente se ocupar tanto e chegar no final do dia, no final do mês, no final do ano, como eu falei agora há pouco, sem a gente ter o que comemorar, sem a gente perceber o que eu tenho para celebrar se eu alcancei os resultados que eu desejava. Por conta da gente não ter clareza sobre o que é prioridade, a gente perde o nosso foco. Inclusive, tem uma leitura para indicar para vocês. Eu estou sempre indicando leitura aqui. Deixa eu ver se o livro tá fácil. Peraí só um minutinho, gente. Não tô achando ele aqui para eu mostrar. Não tô achando agora aqui fácil para eu mostrar. Ah, não, encontrei. Que é esse aqui, ó. Indicação de leitura para vocês. Sempre tem um pessoal aqui que gosta que eu faça as indicações, né? Que é essa aqui, ó. O cérebro com foco e disciplina. Então, quando a gente não tem, Renato Alves, tá? O cérebro com foco e disciplina, Renato Alves. Transforme seu cotidiano com mais produtividade e desenvolva autocontrole para resultados extraordinários. O que essa indicação de leitura tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Quando eu não tenho clareza sobre o que é mais importante para mim, fica muito mais fácil eu me distrair. Fica muito mais fácil eu perder o foco nas demandas que vão aparecendo no dia a dia. É ou não é verdade, gente? Porque tem uma lei aqui. As nossas tarefas não acabam. Vão aparecer para você as obrigações que você já tem no dia a dia, os compromissos que você já tem, aquelas pequenas tarefinhas da maternidade, do trabalho o tempo inteiro, mais urgências que podem aparecer, incêndio para você apagar, demandas que você não tinha avaliado, não estava esperando. Então, quando eu não sei o que é mais importante, não parei para avaliar, eu passo a ter um comportamento na minha rotina, no meu dia a dia, como empreendedora e como mãe, de só responder aquilo que chega. Né? É uma vida reativa, profissionalmente e na maternidade também. Eu só respondo, eu só reajo. Por que isso é nocivo para nós? Né? Por que isso vai te trazer prejuízos no futuro? Porque não vai haver espaço para você fazer aquilo que você sonha quando você está na sua melhor versão. Quando você está avaliando assim, nossa, se tudo fosse possível, o que eu gostaria de realizar? O que eu gostaria de executar, de ver acontecer? Você consegue fazer essa avaliação quando você está ali no seu melhor estado e considerando o que é realização para a sua vida. Inclusive, um conceito que eu trago para as minhas mentoradas é a gente entender a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é urgente. Se eu pergunto para você, o que você gostaria de fazer ainda em 2022? O que você gostaria de realizar, de conquistar ainda em 2022? Ver acontecer? Provavelmente você vai ter sonhos, alvos, projetos, desejos que estão aqui dentro, né? Na mente, nos pensamentos, no seu interior. Isso fala daquilo que é importante.
aquilo que é importante, aquilo que a gente sonha, que a gente deseja alcançar. É esse aspecto da nossa vida que vai exigir foco, disciplina, atenção, olhar para isso o tempo todo. Se eu não desenvolvo esse foco, essa disciplina e essa pergunta constante de o que eu estou fazendo agora está me levando na direção das minhas prioridades, sim ou não, eu vou me distrair. Eu vou me perder nas coisas corriqueiras do dia a dia e vou chegar ao final do dia dizendo que eu não tenho tempo, eu não tive tempo, eu não consegui porque não deu tempo. Gente, e no final, o que isso vai revelar para nós? Não é sobre falta de tempo, é sobre alinhar as nossas prioridades. Isso também não tem a ver com você ser perfeita ou dar conta de tudo o tempo inteiro, mas tem a ver com você discernir prioridade, distração, né? E entender como se posicionar em cada momento. Prioridade, foco, né? Distração e você estando atenta a isso todos os dias, você encontrar espaço na sua agenda para fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito não é tudo que nos aparece. Faz sentido? Quem está me acompanhando aqui ao vivo, você também está vendo a gravação? Eu não tenho que fazer tudo o que me aparece. Não tenho que dar conta de tudo o tempo inteiro. Eu preciso dar conta daquilo que eu estabeleci como prioridade. Mas se eu nunca paro para responder o que é prioridade para mim, eu vou ser simplesmente atropelada. E eu não vou dar conta nem do meu negócio, eu não vou dar conta da atenção e do cuidado dos meus filhos, eu não vou dar conta de mim mesma e eu vou viver uma vida de obrigações pesadas, eu vou viver uma vida de sobrecarga, de culpa, de frustração, onde nada que eu quero realizar não está cabendo no meu tempo. Será que não cabe porque realmente eu não tenho tempo? Ou será que não cabe porque eu não estou alinhando as prioridades da maneira certa? Ah, Laís, mas o que eu faço para ter clareza sobre o que é prioridade? Porque tudo parece urgente. Veja bem, estou trazendo aqui para você um conceito que não é o que você vai encontrar aí fora, tá? A diferença entre importante e urgente. A ter esse entendimento vai te ajudar a responder o que é prioridade hoje. Exemplo, meninas. Nós alinhamos um horário aqui, entrei atrasada na nossa live, na nossa aula. Né? Quem estava esperando, ficou esperando, né? Por conta que eu comecei a me organizar para nossa aula hoje, era acho que 6 horas. Olha só. A aula às 9, eu comecei a me organizar às 6. Organizar o quê? Eu preciso das crianças alimentadas, de banho tomado, dormindo, tranquilas, para eu ficar tranquila para fazer a minha live, que faz parte do meu trabalho. Então, veja a antecipação, a organização, a antecedência que eu preciso, porque hoje eu tenho uma live. Mesmo assim, mesmo se antecipando, mesmo tendo clareza do que é prioridade para você, né? Pode aparecer alguma urgência no meio do caminho. Se você não se prepara, você não sabe responder a essa urgência, você fica enlouquecido e não dá conta de nada, né? Aqui o neném começou a chorar 15 minutos antes de entrar no horário, né? Se eu não tivesse essa clareza de entender o que é prioritário, qual pratinho que eu vou deixar cair, o que eu vou atender primeiro, eu ia chegar aqui pra vocês e falar assim, não vai ter live hoje, porque o neném começou a chorar, né? Ia ficar angustiada. Inclusive, outro dia, uma aluna comentou comigo, nossa, Laís, você entrou, um outro dia que eu também quase desmarquei a live, ela falou assim, você entrou na live, entrou fora do horário, mas assim, você tava tão tranquila, tão leve, como que você consegue não ficar incomodada com isso? Simplesmente por clareza de prioridades. Eu não preciso desmarcar, né? Não preciso desmarcar, entro depois. Atendo, acolho, peço ajuda, entro depois. Sem me perder e sem ficar culpada por causa disso também, né? Porque tem a questão da culpa.
Aí eu me sinto culpada como mãe, porque não tô fazendo o que eu deveria dentro da expectativa que eu tenho sobre o que o que eu preciso realizar como mãe, ou frustrada no meu trabalho, né? Nossa, não fiz a live, o neném tava chorando. Nossa, eu não deveria estar fazendo a live, porque o bebê tá precisando de mim. Percebe, gente? Como que isso acontece no nosso dia a dia? Essa dança entre culpa e frustração, que a gente precisa se libertar dela. Como que você vai se libertar dela? É discernindo urgência de importância, tendo clareza das suas prioridades. É esse o caminho. Só que nós não paramos para fazer isso intencionalmente e queremos que sobre tempo. Deixa eu te dar uma notícia: o tempo não vai sobrar nunca. Nunca. Não vai sobrar tempo para você empreender, para você cuidar do seu negócio. Não vai sobrar tempo para você ser uma mãe presente. Eu que tenho que levantar da cadeira e fazer com que isso aconteça. Estando tranquila sobre o que é importante, o que é urgente, o que é prioritário, qual pratinho eu vou deixar cair. Porque ter clareza sobre as suas prioridades também é isso. Qual pratinho você vai deixar cair sem culpa? Porque eu escolho as guerras que eu vou lutar a cada dia. Eu não estou tentando ser a Mulher Maravilha que dá conta de tudo o tempo todo. Eu quero dar conta daquilo que eu estabeleci como prioridade para mim. Eu estabeleci como prioridade para mim não está acontecendo, então eu me volto para mim mesma para me perguntar: o que eu estou fazendo está me levando na direção das minhas prioridades, sim ou não, e por quê? O que precisa ser revisado, o que precisa ser ajustado, o que eu planejei mal, porque isso acontece também, né? Você planeja uma atividade, uma tarefa no seu dia, você imagina lá, eu vou gastar meia hora, né? E você vai lá e gasta 1 hora. E outro ponto também, quem não tem pecado aqui, atire a pedra para mim agora. A gente fala que a gente não tem tempo, certo? A gente não tem tempo. Mas deixa eu perguntar, como está a sua organização, a distribuição do seu tempo, as suas atividades versus celular, redes sociais, distrações de uma forma geral? Como está? A gente fala que não tem tempo, mas a gente se ocupa de coisas que não estão levando a gente para lugar nenhum. Que eu poderia estar colocando essa atenção no meu negócio, né? Muitos comentam aqui, né, Laís, como que você faz para ser consistente nas redes sociais? Me ensina, principalmente as mamães aí que estão trabalhando com mentoria, né? Como que eu faço para ter consistência nas redes sociais? Entendendo que o seu celular é fonte de produção, não é fonte de consumo de conteúdo, né? Foi até respondendo a pergunta da outra mãe outro dia: eu trabalho com o celular, como não me distrair? Entendendo que o seu telefone, suas redes sociais são fonte de produção e não fonte de consumo. Eu não estou para consumir, eu estou para produzir conteúdo. Assim, vai entrar lá na sua rotina, os stories que você precisa fazer. Vai entrar na sua rotina da semana o conteúdo que você precisa fazer. Essa live aqui que eu estou compartilhando com vocês foi planejada na metade da semana passada. E os conteúdos que eu tenho para dividir com vocês estão organizados, né? Agendados até o dia 20, 21, uma coisa assim. Porque eu tirei um tempo no final de semana e criei essa antecipação, né? Criei essa antecipação. Do contrário, eu poderia falar o quê? Qual é a rotina que eu tenho vivido aqui com os meus filhos no dia a dia? O Isaac com 10 meses me demanda todo o tempo, gente. Todo o tempo, da hora que ele acordou até a hora que ele vai dormir, minha atenção tá com ele, né? Quando os meninos chegam da escola, meu marido também, aí dá um respiro, mas fora disso, atenção com a comidinha, com o sono, com o colo, né? Estar ali para ele. Por isso que eu nessa fase da vida, eu estou trabalhando muito mais à noite, né? Porque durante o dia eu estou cuidando dele, dando atenção para ele.
Então, como que é possível com a criança pequena ainda conseguir manter consistência aqui, fazer os meus atendimentos, né? Participar das programações de live que eu faço dessa forma, com planejamento e antecipação, sabendo que não é uma coisa uma questão de sobrar tempo, é uma questão de o que é prioridade para mim. Baseado nisso, você vai precisar responder para si mesma. O que é prioridade para você em relação ao ser mãe, ao seu maternar, e eu tô falando das coisas práticas mesmo, tá? As coisas práticas do dia a dia. O que é prioridade para você em relação ao seu trabalho, ao seu negócio, de forma prática também. E o que é prioridade para você quanto a você mesma, porque aqui eu afirmo, bato nessa tecla, né? Que não dá pra gente simplesmente começar a fazer coisas sem você cuidar dessa máquina que é você mesma. Uma prática que eu preciso aqui para dar conta do meu dia é levantar um pouco mais cedo, né? Que o bebê. Se o bebê tá dormindo, sabe aquela coisa, o bebê tá dormindo, você tá com vontade de descansar também, você vai lá e descansa. Eu fico assim, ó, tentada a fazer, né? Principalmente que a nossa rotina aqui pela manhã é assim. Os meninos saem pra escola, com o pai eu fico com o neném. Então tem dias, na hora que eles saem, o neném ainda tá dormindo, eu fico assim, nossa, vou voltar pra cama, vou dormir, vou continuar na cama, né? Que eu saio bem cedinho. Mas, se eu fizer isso, gente, eu dou uma enterrada no meu dia. O que eu preciso para me manter ativa e produtiva? Eu sei como eu funciono, né? Eu quero ter um tempinho para mim, onde eu vou ter meu tempo de oração, ter meu momento de leitura bíblica, ter meu momento ali, ó, de ficar em silêncio, sabe? Eu comigo mesma. Isso é muito importante para mim. Muito importante. É um tempo que parece que eu me alimento, sabe? Parece não, é isso mesmo, né? Eu me alimento, eu tô nutrindo o meu interior quando eu faço isso. E quando eu saio daquele momento, eu tenho energia para dar conta do meu dia muito mais do que quando eu me entrego ali, né? Ai, tô cansada, tô com sono, deixa eu dormir, deixa eu relaxar. Tudo isso é legítimo, né, gente? Mas se a gente for responder sempre a essa necessidade, vamos dizer assim, quando é que você não está cansada? Me fala. Você, mãe. Quando é que você não está cansada? Não tem. Nós estamos sempre servindo, nos doando, né? Transbordando na vida dos nossos. E isso nos consome. A gente fica cansada. Então, se eu for procurar responder, eu tô cansada, preciso de descanso, eu vou viver em função do meu cansaço. Então, eu escolho, eu decido cuidar de mim naquilo que eu preciso para renovar a minha energia. E nem sempre renovar a energia vai ser você se entregar ao sono. Isso é para mim. Você vai observar o que faz sentido para você. O que você precisa? O que você precisa para cuidar de você de maneira que você se sinta mais produtiva? Que você se sinta com mais energia, com mais disposição para responder às suas necessidades do seu dia a dia, tá? Então, 3 prioridades que você vai responder. As suas, pessoalmente, as da sua maternidade e as do seu negócio, do seu trabalho, tá? Então, é dessa forma que você vai encontrar tempo para você trabalhar mesmo com os filhos pequenos. A chave para isso é você ter esse discernimento entre prioridade e distração. Eu sei o que é mais importante para mim e eu sei também o que rouba o meu tempo. Inclusive, não falei de maneira tão intensa sobre isso aqui, né? Além de você ter esse entendimento sobre o que é prioritário, o que te distrai? O que rouba o seu tempo? E olha que tem, inclusive, coisas legítimas que roubam o nosso tempo. Quando eu tenho essa percepção também, isso vai ajudar. O que rouba o seu tempo? Quem está empreendendo de casa, por exemplo, eu vejo as mulheres falando muito assim, né? Ai, Laís, a preocupação com a casa, com as coisas, o cuidado da casa acaba tomando meu tempo. Vem cá, se você estivesse lá fora, né?
Você ia estar com essa preocupação toda com a casa? Possivelmente não, né? Até porque se você não está em casa, não vai ter bagunça, né? Não vai ter desordem. Porque eu estou em casa, as coisas estão por organizar. Mas você tem que lembrar que você está em casa e ali também é o seu negócio, você não vai ficar o tempo todo se ocupando dessas obrigações, né? Dessa coisa de cuidar da casa o tempo inteiro. O que não quer dizer que você vai viver no lixo. Não é sobre isso, né? Mas separa ali um tempo. Eu vou tirar aqui 1 hora para fazer uma manutenção. Acabou a 1 hora, volta pro seu trabalho, tá? Porque senão você vai ficar assim, nossa, fui na cozinha pegar um copo de água e eu vi a mesa suja de, sei lá, café que derramou, ou a louça fora do lugar. Deixa eu lavar essa louça aqui, deixa eu organizar isso aqui. Não. Fecha o olho para essa bagunça e vai se concentrar no seu trabalho, tá? Depois você separa um bloco de tempo e vai lá e dá manutenção para isso. Gente, é assim para tudo na vida, na sociedade. Tem hora para as coisas. E não é porque você está empreendendo de casa com seus filhos por perto que não vai ter hora para as coisas também, tá? Então tem a hora para o seu trabalho, tem a hora para sua casa, tem a hora para os seus filhos, na medida das possibilidades, dependendo da idade, né? E você vai fazer isso possível, né? Encontrar esse tempo para empreender tem a ver com essa organização. E é até um jogo interior mesmo da nossa mente, né? Uma briga com a nossa mente, de você ter que, nossa, esse pratinho aqui da casa, nesse momento eu vou deixar ele cair. Eu vou deixar ele pra lá. Por quê? Porque eu tenho horário aqui com o meu trabalho. Inclusive, você tem horário com o seu trabalho? Ou começa qualquer hora, vai, né, até qualquer hora também, né? É uma cilada, né, que muitas vezes a gente se deixa envolver. Não tem hora para começar e não tem hora para terminar, né? E fica muito mais desafiador. Então, na medida do possível, procure estabelecer essa organização. E um outro ponto também que eu destaquei aqui para vocês, né? São perguntas que eu recebo aqui das mães. Laíse, o que eu faço com as crianças interrompendo, com as crianças me demandando o tempo inteiro, ou muitas vezes quando ficam doentes, né? Atrapalha tudo aqui. Eu não consigo trabalhar. Olha só, não foi para isso que você decidiu empreender? Para estar presente, para acompanhar de perto. Então, se nós temos crianças pequenas, muitas vezes a gente tem calculado errado, feito uma avaliação errada no sentido de a gente espera que elas se comportem como um mini adulto, né? Que eu vou entrar pro escritório e vou falar assim, ó, não abra a porta, não interrompa a mamãe, não precise de mim, não me chame. E, gente, se eu decidir e escolhi, né, essa carreira no digital, essa carreira online, empreender para estar com eles, então eu estou indo na contramão completamente. Se eu quero que se comporte como um mini adulto. É lógico que você não fala isso, mas lá no íntimo a expectativa é essa, né? Não me atrapalhe, não me interrompa, não me tire a atenção. Sabe o que funciona muito melhor? Você entender como que seu filho funciona, nutrir ali o potinho dele de atenção, né? Reservar um tempo para ele, e depois você sai ali do lugar da mãe, volta pro lugar da empreendedora, conversa com seu filho. Filho, a gente já teve um tempinho aqui, agora a mamãe precisa trabalhar, tudo bem? E se ainda assim, talvez ele não tenha a capacidade, né, de entender isso, né, sobre não interromper você, põe ali do lado. Use aí as suas habilidades, né, de colocar ele ali do lado, põe com uma atividade, alguma coisa ali perto de você. Laís, eu já fiz tudo isso e não deu certo. Gente, ó, não tem um caminho, né? Uma maneira de fazer as coisas funcionarem. Não, é uma dança, é um jogo, né? Tudo isso que nós estamos falando aqui são coisas que você pode implementar. A maior, não sei se eu posso dizer técnica, né? Mas o que mais funciona aqui para mim é também compreender o seguinte:
do meu trabalho, quais são as atividades que me exigem concentração, atenção ali no que eu estou fazendo, né? E eu não posso ser interrompida naquilo, porque senão eu vou perder completamente. E quais são as demais atividades do meu trabalho que eu posso fazer ali, dividindo a atenção com as coisas da casa, com as coisas das crianças. E dessa forma eu vou elencando as atividades, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, entender a rotina do seu filho. A rotina do seu filho, as necessidades dele ao longo do dia e encaixar a sua rotina de trabalho junto com a rotina de necessidades do seu filho. Como que é isso na prática? Exemplo, pela manhã o Isaac dorme um pouco mais. Então é um tempo que eu consigo atender alguém, né? Principalmente se for uma cliente que já me conhece, que sabe que eu trabalho com mães, que eu tenho um bebê, né? Se ele acordar eu posso pegar. Mas pela manhã eu sei que o sono dele é mais pesado, eu agendo uma pessoa para de manhã, né? Eu preciso, por exemplo, estudar um conteúdo, um material, um curso novo que eu estou preparando, e aí preciso desse tempo, não posso ser interrompida. Aí eu coloco lá no bloco da noite, depois que as crianças já estão dormindo. Então, compreenda que isso tem a ver com você alinhar as suas expectativas também. São crianças, não são mini adultos, vão te chamar, vão demandar, né? Vão precisar de você. Então, alinhe as suas expectativas ao invés de ficar esperando que eles se comportem de uma forma que não condiz com uma criança. Ainda que eu possa orientar e direcionar. Quando a gente fica angustiada, ai, não me deixa fazer nada, e você, né, perde o controle das coisas, fica irritada com isso, entenda. Está desalinhada a sua expectativa. Então, encontrar tempo para organizar o nosso negócio e dar atenção à nossa maternidade são vários pontos, não é um ponto. Então, o que nós falamos até aqui, para a gente caminhar para o nosso fechamento, né? Você ter clareza sobre o que é prioridade para si mesma, né? O que renova a sua energia, a sua disposição. O que é prioridade na sua maternidade, o que é prioridade no seu negócio. Entender o que está roubando o seu tempo e fazendo com que você se distraia no seu dia a dia e você perca tempo mesmo e não consiga fazer o que você precisa, né? Compreender também que as crianças não são mini adultos, eu preciso alinhar as minhas expectativas, distribuir as atividades de acordo com a rotina delas e aquilo que eu conheço sobre concentração no meu trabalho e o que dá para fazer de uma forma dividida. Então, esses são alguns pilares aqui que eu quis trazer para chamar a atenção de vocês, se você está colocando isso em prática, né? E feito isso, feita essa avaliação, esse diagnóstico, né, de como que você tem conduzido tudo isso, né, tendo clareza sobre o que é prioridade e o que é distração, o jeito certo de você encontrar tempo para empreender com filhos pequenos é você planejar tudo que nós estamos falando aqui. Se você colocar em ação, você vai estar planejando, né? Quem falha em planejar, está planejando falhar. Planejar, delegar, pedir ajuda, né? Por que eu tenho que dar conta de tudo o tempo inteiro? Peça ajuda. Atualmente aqui nos meus atendimentos individuais, eu estou me permitindo trabalhar em atendimento 2 dias. O som tá baixo. Deixa eu ver aqui. Tô sem fone. Eu vou colocar aqui um fone. Aí vocês me falam se melhorou, tá? Então, eu tenho me permitido aqui no meu trabalho fazer atendimentos 2 dias. Nesses 2 dias, são aqueles em que eu preciso estar mais concentrada para acompanhar aqui as minhas clientes, as minhas mentoradas. Me fala se melhorou, tá? Para acompanhar as minhas mentoradas, e nesses dias eu peço ajuda, né? Peço ajuda pro marido, marca pra noite, peço ajuda pra minha mãe, peço ajuda pra minha sogra. E quando não tem ajuda nenhuma, né? Antecipo as minhas mentoradas, falo, hoje eu tô com a criança. A Renata tá falando que tá bom. Obrigada, viu, Renata? Então, gente, o que nós não podemos ter? Desculpas, sabe?
Entenda que o que eu estou colocando como dificuldade, como desafio, é realmente um obstáculo intransponível que eu estou tendo, ou às vezes eu estou usando coisas legítimas do meu dia a dia, da minha maternidade, e usando isso como desculpa para não fazer o que precisa ser feito. E a maternidade é a melhor das desculpas, sabe por quê? Porque quem é que vai te questionar como mãe? Ah, eu não consigo fazer isso porque eu preciso dar atenção pro meu filho. Eu não consigo realizar aquilo por conta das crianças. Está dada a justificativa. Ninguém vai te questionar sobre isso. Você mesma não vai se questionar. Por quê? É real. É legítimo. Só que coisas legítimas e reais também se colocam como obstáculo, como distração para nós. Significa que você não vai cuidar do seu filho? Não, você vai cuidar. Considerando o quê? Clareza das suas prioridades enquanto mãe, enquanto empreendedora e na sua vida pessoal. Os outros pratinhos eu deixo cair. Tranquilamente. Tá? Então, hoje aqui, dei um exemplo prático logo agora há pouco. Qual pratinho que eu deixei cair? Entrei atrasada na live. O pratinho de, ai meu Deus, não tô conseguindo, no horário que eu combinei e tal, não vou fazer a live, não tá dando certo. Deixei de cair o pratinho do entrar no horário. E tô tranquila. Sabe por quê? Quem está acompanhando os meus conteúdos, a maioria são mães, geralmente não acompanha ao vivo, vê a gravação depois. Então, se eu entro 10 minutos, 15 minutos depois, o conteúdo tá lá disponível para vocês. E eu faço aquilo que eu preciso fazer ao invés de deixar para amanhã, e amanhã, e amanhã. Inclusive, esse foi um complemento que nós falamos lá nos stories, né? Quando a gente estava discutindo esse assunto. Você tem aquela conversa interior com você, que você fica assim, amanhã eu faço. Amanhã eu faço, aí você vive de amanhã e aí nunca faz o que precisa. Vai empurrando, porque nunca dá. Clareza de prioridades, tá? Então, planejar, delegar, né, que é o pedir ajuda, deixar pra lá também, quando precisar deixar pra lá. É aí que a gente usa o amanhã de maneira inteligente. Como? Tenho clareza das minhas prioridades. Estou o tempo inteiro me perguntando o que eu estou fazendo agora está me levando na direção das minhas prioridades, dos meus objetivos, né? E ainda assim, né? Tive urgências, tive demandas, tive coisas que eu não planejei e cheguei no final do dia com coisas que não aconteceram. Amém. Amanhã eu tenho um novo dia. Mas não porque você empurra o tempo todo e sua vida está sempre baseada no amanhã. Entende a diferença? Não consegui, me disciplinei, me policiei, não dei conta hoje. O amanhã vai ser um presente para você. Não, estou empurrando o tempo inteiro, amanhã vai ser um fardo, uma culpa, porque todo dia eu estou falando que amanhã você disse que ia fazer. Aí o amanhã vira hoje, você disse, né, ontem, que seria hoje, entende? E aí a gente começa a andar como se a nossa vida, né, estivesse caminhando na direção e na velocidade errada. Você se vê como alguém com potencial, capacidade, sonhos, desejos de realizar, mas ali, ó, meio que amarrada, não consegue fazer acontecer porque tá empurrando tudo. Gente, e uma coisa que às vezes a gente usa como uma justificativa, né? Ai, tá difícil agora porque são pequenininhos, mas vão crescer e vai ficar tudo bem, vai ficar melhor. Não vai. Porque se é falta de autoconhecimento que eu tenho, se é falta de clareza das minhas prioridades com criança pequena ou com criança maior, eu vou me enrolar do mesmo jeito. A Gabi tá comentando que procrastina muito, né? Gabi, não se sinta exclusiva nisso. Todos nós temos tendência à procrastinação, à preguiça, né? A querer ali sempre o descanso. É do ser humano. Nosso posicionamento tem que ser, ó, eu sou procrastinadora. Se eu não vigiar, se eu não ficar atenta, eu vou ficar sempre deixando as coisas para amanhã. Se você já sabe que você é assim, você se
antecipa a esse mau hábito, a esse comportamento para você governar a sua vida, né? Você dar direção à sua vida e não deixar que esses hábitos, esse tipo de comportamento venha ditar o seu resultado como mãe, como empreendedora e na sua vida pessoal. Gente, isso é sério, porque o tempo passa. O tempo passa. Que coisa óbvia, Laís, o tempo passa. Olha para sua criança, para você entender o peso. Olhar isso que nós estamos falando aqui com o peso que tem. O tempo passa. Há um tempo atrás eu estava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta de ser mãe de 3? Falta 2 meses para a criança fazer 1 ano. Né? E você olha, 1 ano. E esse 1 ano daqui a pouco vai virar 10 anos. Você vai olhar e falar assim, onde que eu estava como mãe dessa criança? Onde que eu estava com o meu trabalho, com o meu negócio, com as coisas que eu tenho desejado realizar, porque eu estou empurrando o tempo todo. Tá? Então, se a gente pudesse sintetizar o nosso conteúdo aqui, eu colocaria 2 pontos principais. Se você sair daqui com esse entendimento, para mim, eu estou cumprir o meu papel hoje com você, tá? Que é você se perguntar o que é prioridade em cada um desses pontos e o que está te roubando, está distraindo. Procrastino muito. Em quê? Em que você procrastina? É sono? É celular? É conversa com alguém? Inclusive o exemplo que nós demos aqui, arrumando a casa, né? Cuidando de casa. Fazendo um monte de coisas, se mantendo ocupada, mas não daquilo que realmente precisa ser feito, é a procrastinação do bem. Sabe a procrastinação do bem? Nossa, eu não fiz aquilo que eu precisava, mas olha aqui essas outras coisas que eu fiz. Gente, eu tenho esse hábito. Às vezes eu tô fugindo de fazer uma coisa que, nossa, tá desconfortável pra mim, eu começo a me ocupar de outras coisas que tem uma aparência de ser bom, né? Pra dizer, não, eu tô fazendo isso aqui. Não. Se você parar pra ser sincero com você mesmo, você vai ver que você tá fugindo, procrastinando. Tá? Então fica atenta, para de mentir pra você mesma. Para de se enganar. Principalmente, para de usar a maternidade pra se sabotar. Ai, não consigo por causa dos meus filhos. A gente tá se vitimizando quando a gente fala isso. Ai, meus filhos não me deixam fazer nada. Não, sai daí. Sai daí. Não é sobre eles, é sobre nós. Não tem rede de apoio, ninguém me ajuda. Sai daí. Não é rede de apoio que vai te salvar. Ajuda demais, demais. Mas, novamente, se eu não tenho clareza do que é importante para mim, se eu não tenho foco e disciplina, eu vou ter toda a ajuda, toda a rede de apoio que possa ser possível. Mesmo assim, vou me enrolar. Tá? Então, rede de apoio sozinho não vai te salvar. Crianças extremamente comportadas que faz tudo o que você quer, como se fosse um mini adulto também, não é o que vai te salvar. O que vai te salvar é você sair do vitimismo, parar de ficar colocando a responsabilidade nas circunstâncias e nas pessoas e trazer pra você. O que eu estou fazendo agora me afasta ou me aproxima do que é prioridade pra mim? E ter esse discernimento, esse radar ligado todos os dias. Sabe por quê, gente? Você ter tempo para você empreender com filhos pequenos não é intuitivo. Você se organizar, você ter foco e disciplina, não é intuitivo. É intencional. Entende? Não é uma coisa assim que, nossa, veio do meu interior e eu tô fazendo. Não. É uma ação intencional. Se você quer ter, aqui eu tenho falado, né, com mães que querem transformar o seu conhecimento em uma nova profissão, atuar como mentora, trabalhar perto dos seus filhos, você vai precisar dessa disciplina e dessa organização. Tá? E aí, nesse sentido, nós vamos fechar agora com um pequeno passo que você vai colocar em prática. Vamos ver se vai colocar em prática mesmo. Que pequeno passo é esse? Não estou aqui para trazer reflexão para você ficar assim, nossa, Laís, foi ótima aula, né? Reflexão assim que tem
tudo a ver, me identifiquei e fez total sentido para mim. Se você não for lá e aplicar. Conhecimento que você acessa e não aplica é a mesma coisa que você não tivesse esse conhecimento. Você se equipara a uma pessoa ignorante. Quando eu sei, mas não pratico, tá? Então, eu quero te ajudar agora a praticar. Acessar conhecimento, transformar conhecimento em sabedoria, colocando em prática. Qual o pequeno passo? Você vai listar todas as atividades do seu negócio. Você é uma empreendedora? O que ocupa o seu tempo, as suas atividades, né, o seu dia a dia como empreendedora? Coloca tudo, lista tudo. Procura se lembrar. Eu trabalho no digital, vou usar meu exemplo. Eu trabalho no digital, então tenho que fazer post, eu preciso fazer artes, eu preciso escrever legendas, eu faço lives, eu faço conteúdos nos stories, eu converso no direct com as minhas seguidoras, eu respondo perguntas, eu dou suporte para as minhas alunas no WhatsApp, eu atendo, eu envio e-mails, eu estudo para o meu trabalho, para o meu negócio, enfim, você vai listar tudo o que você faz, todas as atividades minuciosamente. E vai fazer o mesmo em relação à sua maternidade. A gente não está aqui falando sobre você encontrar tempo para empreender com filhos pequenos? Mesma coisa para sua maternidade. Da hora que você levanta até encerrou o seu dia. Eu aqui, no momento. Eu faço mamadeiras, eu troco fraldas, eu dou banho, eu brinco, eu dou colo. Eu coloco para dormir, eu acolho o choro, né? Eu medico quando está doente, eu levo no pediatra, eu levo para passear, eu levo para sair, né? Falando bebê, sem comentar os maiores, né? Eu cozinho, eu preciso de manter a casa em ordem, eu preciso manter um chão limpo, porque a criança está engatinhando, então tudo isso tem a ver com a minha maternidade. Você vai listar as duas coisas. Listando as duas coisas, depois que você terminar a sua lista, você vai observar 3 pontos. Quais dessas atividades que precisam ser feitas por você exclusivamente? O que você precisa assumir? Não, isso aqui é meu. Não pode ser delegado, não posso pedir ajuda, não posso contar com alguém. Isso aqui é meu. Então, esse é o que você vai assumir, abraçar para você. O que dessas atividades que pode ser delegado? Eu preciso pedir ajuda. Ou da mãe, da sogra, de uma ajudante, do marido, né? Se é no seu negócio, né? no seu trabalho. Alguém que vai fazer uma parte desse trabalho para você, né? Aqui no meu caso já teve momentos de eu contratar profissionais, né? Eu vou fazer um tráfego pago aqui, fazer anúncios na internet, contrato uma pessoa, sei fazer, mas não domino, contrato uma pessoa. Precisa eu fazer isso? Não. Quando eu vou fazer as minhas artes, os meus conteúdos aqui, também, vez por outra, eu contrato uma pessoa, quando tá mais apertado. Sei fazer isso? Sei. Precisa ser eu fazer? Não. Atender, tem como eu delegar atender? Não. Atendimento precisa ser eu. Então, responda. O que precisa ser você que você tem que assumir e o que pode ser delegado. Quando você for responder o que pode ser delegado, você vai precisar demitir aí a sua necessidade de controle. Sabe quando a gente quer abraçar tudo, ficar com tudo para nós? Você vai parar com isso, tá? E observar o que você vai delegar para desafogar a sua agenda, para gerar tempo, para gerar espaço, para você comprar tempo quando você delega, como se você estivesse comprando tempo. E o terceiro e último ponto. O que você está se ocupando e nem deveria estar fazendo? O que precisa, deixar para lá. Nossa, isso aqui não está acrescentando, se eu parar de fazer não vai impactar em nada, né? Deixar para lá. Então, quando eu faço essa avaliação e respondo esses 3 pontos, você vai conseguir encontrar espaço na sua agenda e perceber, né? Meu tempo está dedicado para essas prioridades aqui que eu de fato preciso assumir. Estou confiando em alguém para delegar ou estou tentando abraçar tudo o tempo todo, dar conta de tudo o tempo todo? Isso está me deixando sobrecarregada e sem resultado? Estou me ocupando de coisas que não vão me levar para lugar nenhum? Né? É aquilo que você vai deixar para lá. E por fim, para a gente fechar aqui a nossa avaliação, o que você precisa de planejamento, de organização, de antecipação na sua agenda
para que você consiga ser uma mãe presente e uma empreendedora realizada, que está vendo seu negócio crescer, o seu negócio avançar, você avançar também como profissional. Você vai conseguir responder isso percebendo o que está sempre no devedor, está sempre urgente, porque você não está conseguindo colocar em prioridade. Tá? Então, entender. Se eu me organizar, se eu planejar, se eu me antecipar aqui, aonde que vai sobrar espaço na minha agenda? Quais os benefícios que eu vou ter, né? Desse planejamento, dessa organização e dessa disciplina. E decida fazer. Ai, Laís, mas se amanhã eu errar de novo? Aqui a gente brinca, né? Aprendi com uma das minhas mentoras. Caiu da carroça, planejou e não fez, né? Falou e não aconteceu. Se perdoe, comece de novo. Se perdoe, comece de novo. Quantas vezes for necessário. Não pare. Mas também não fique usando isso como um tipo de paralisia, né? Que de tanto a gente falhar e errar, você já começa assim, nossa, eu tô errando e falhando tanto que eu vou deixar isso pra lá, né? Você entra num estado pior. Ou um outro tipo também de paralisia que nos afeta. Você quer tanto fazer tudo tão perfeito, tão excelente, que se não sai daquele jeito, você também não faz nada. Vai ficar parada também. Então perceba como que o nosso tempo vai sendo roubado. Né? E aí você não consegue gerar resultado nem para a mãe que você deseja ser, nem para a empreendedora que você deseja ser. Dessa forma, nós finalizamos o nosso conteúdo com essa reflexão para você perceber, né? Se você parar, colocar em prática o que eu estou te falando, o que vai mudar na sua vida? É esse o resultado que nós estamos buscando aqui, tá bom? Eu quero encerrar reconhecendo você que acompanhou esse conteúdo ao vivo, que acompanhou a gravação até o final. Eu espero que você tenha gostado daquilo que eu preparei nessa nossa aula de hoje, né? Assim como eu gostei de trazer esse conteúdo para vocês. E também contar, né, que você que é empreendedora, que é mãe, ou que de maneira geral está precisando colocar sua vida em ordem, está precisando de organização, de planejamento de vida, de gestão de tempo, nós temos um programa de acompanhamento aqui, voltado exclusivamente para as necessidades das mães. E você pode ter acesso a esse programa de acompanhamento, a esse programa de mentoria, mandando um direct para mim, escrevendo assim, Laís, eu quero, principalmente, gente, esse mês de setembro, ó, 3 meses para o ano acabar, outubro, novembro e dezembro. O que você ainda quer realizar nesse ano de 2022, que até aqui você não conseguiu? Eu posso te ajudar a colocar tudo isso que nós falamos aqui em perspectiva, fazer junto com você, te conduzindo passo a passo no nosso programa de mentoria, que acontece em 2 formatos. Ou você pode participar com 1 mês de acompanhamento, né? 4 sessões de mentoria voltada para organização e planejamento de vida, ou você pode se aprofundar um pouco mais e irmos juntas durante 2 meses. Você escolhe o formato que faz mais sentido para você, mas nós estamos aqui com alguns horários, algumas vagas disponíveis, né, para você que quer fazer acontecer ainda em 2022. Então, manda um direct para mim, dizendo eu quero, e eu vou retornar para você. Nós marcamos um horário juntas, eu vou te ajudar aí a colocar tudo isso que nós falamos em prática, só que aí não mais sozinha, né, com acompanhamento. E você não tem ideia a diferença que faz você ter um mentor, uma mentora segurando a sua mão, te acompanhando os seus resultados. Como é que eu sei disso? Não fico sem os meus, né? Sem esse cuidado, sem essa atenção, porque desde que eu fiz isso, né? Comecei lá em 2017, isso interferiu, impactou poderosamente aqui nos meus resultados. Eu me tornei uma outra pessoa, que não estaria aqui falando com vocês se não fosse a ajuda de mentores, sabe? Se não fosse eu olhar para aquilo que era importante para mim e de fato falar assim, preciso de ajuda, vou buscar isso porque é importante, porque eu não quero mais adiar a minha vida. Então, se fizer sentido para você, vou ficar muito feliz em te receber
aqui do outro lado, tá bom? Gente, na próxima terça, às 21 horas, com a bênção do bebê Isaac sem atrasos, nós estaremos aqui novamente para mais uma edição do nosso quadro Mentora de Sucesso, que é esse espaço aqui que nós criamos para ajudar você que é mãe, que quer trabalhar no digital, que quer construir sua carreira online, que quer organizar sua vida, seu tempo, né? Eu estou aqui toda semana contribuindo gratuitamente com vocês para que você tenha esse resultado, e quem desejar se aprofundar, só passar para o lado de cá. Um beijo no seu coração, a gente se vê, Deus te abençoe e até o nosso próximo conteúdo ao vivo. Tchau, tchau!